Oi, Bianca, tudo bem? Oi, Lô. Vou falar na live de hoje sobre o medo da crítica, né? Que foi uma das questões que eu recebi na caixinha quando eu perguntei qual é a maior dificuldade que as pessoas têm na relação consigo mesma. E aí uma das dificuldades foi o medo do julgamento das outras pessoas. Então, essa é o tema, a proposta da live de hoje. E falando do medo do julgamento, lógico, a mudança ela sempre começa por nós mesmos. Então, assim, da nossa percepção, das nossas atitudes, de ressignificar a forma como nós enxergamos, como nós lidamos com as situações. Lembrando, então, que a gente sempre traz para a autorresponsabilidade. E o medo do julgamento dos outros também não seria diferente, né? Então, entender, assim, que eu vou controlar a forma como eu me sinto, como eu reajo, diante da possibilidade, que pode sim acontecer o julgamento ou não, mas da possibilidade disso acontecer. Então, como eu vou enxergar, como eu vou lidar, como eu vou me posicionar diante disso, e não como eu vou fazer para as pessoas pararem de me julgar. Isso já não está no meu controle. Então, para começar, é importante você observar e se perguntar se você julga demais, porque nós temos essa tendência de enxergar e interpretar o mundo a partir da nossa realidade. Então, se eu sou uma pessoa que eu estou constantemente criticando o outro, né? A gente fala julgamento, mas entender que é uma crítica, e isso é um exercício. Porque se você observar, é automático, na hora que você olha alguma coisa, na hora que você observa uma situação, uma pessoa, você faz uma leitura sobre isso. E como que é essa leitura? É uma leitura crítica? É uma leitura de condenação? É uma leitura mais aberta, tentando entender, um olhar mais compreensivo sobre a situação, sobre a pessoa? Como é que você traz esse olhar para as pessoas e para as situações? Então, observa, porque isso está querendo dizer muito. A forma como você enxerga as pessoas também é a forma que você interpreta que as pessoas vão te enxergar. Então, se você está, por exemplo, no seu primeiro dia de trabalho, se você é uma pessoa que é muito intolerante, muito perfeccionista, muito crítica com alguém que está começando, poxa, essa pessoa não sabe ainda, essa pessoa errou, já falei, essa pessoa ainda não pegou o jeito. Então, provavelmente, quando você entra no primeiro dia de trabalho, pegando essa situação como exemplo, você vai ficar desconfortável imaginando que todo mundo ali naquela situação está te olhando com os mesmos olhos que você olharia alguém que está nesse contexto. Então, é uma mudança de chave no sentido de que se eu começar a olhar para as pessoas nas situações, principalmente nas situações que são mais difíceis, que as pessoas estão mais vulneráveis, que exige mais, com o olhar de eu estou torcendo para o melhor dessa pessoa, eu estou torcendo para ela ser bem sucedida nisso, ou eu estou te enxergando além do que eu espero que você seja, do que você tem condição de ser. Então, quando você começa a trazer esse olhar mais acolhedor e mais amoroso para as pessoas, quando você se coloca no papel de vulnerabilidade, você também começa a visualizar que você está recebendo esse mesmo olhar de acolhimento, de autocompaixão, e poxa, as pessoas que estão aqui, elas estão torcendo pelo meu sucesso. Então, muito é do que você leva para o mundo e você imagina que você está recebendo na mesma moeda. Então, qual que é esse olhar que você está trazendo para as pessoas, sabe? Como que você olha para essas pessoas e observa se você não tem sido crítica demais. Eu falo isso porque eu fui muito crítica demais durante muito tempo. E uma vez eu estava fazendo um trabalho com uma terapeuta que ela trabalhava comigo já. Nós estávamos desenvolvendo um novo projeto e ela me falou, você exige muito das pessoas que trabalham com você. Eu falei, por que você me diz isso? Ela falou assim, você exige muito. E aí eu fiquei pensando, tipo, nós mudamos de assunto e tal, e eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, realmente, eu exijo muito. E na minha cabeça, num primeiro olhar, que nem eu falei, quando a gente traz, assim, para uma análise, o ego, ele é sempre muito rápido, sabe? Para se justificar. E então, assim, é sempre necessário aprofundar. Então, o ego sempre vai proteger essa identidade. Não. Então, assim, quando você tem uma reação que de cara você diz não, que você nega, acolhe isso em um outro momento, olha com um olhar mais lento, mais demorado, mais profundo sobre isso, né? Mas nesse caso, quando ela me falou, você exige muito das pessoas que convivem com você, eu já sabia que isso era verdade, mas na minha cabeça, a historinha que eu contava pra mim é que eu estou enxergando o potencial de todo mundo,
Então, eu vou exigir de você para que você seja a sua melhor versão. Era essa história que eu contava para mim, sabe? Que, poxa, eu tô vendo que você tem potencial e você tá querendo ser medíocre, vamos desenvolver isso, vamos ser o melhor que nós podemos ser, sabe? Então, era esse o olhar ligeiro que eu trazia sobre a minha atitude. E aí, quando ela falou isso, eu falei, eu vou pensar, então, por que ela tá dizendo isso? E comecei a observar, até que eu me dei conta que eu exigia muito das pessoas, porque esse era um movimento que eu fazia comigo. Então eu estava exigindo demais de mim, eu estava sendo crítica demais de mim comigo. Então assim, na mesma intenção de chegar na minha melhor versão, mas isso estava sendo pesado, entende? Eu não estava me acolhendo, aceitando as minhas imperfeições, eu estava exigindo algo que de repente eu não tinha condição de ser, então nunca era o suficiente. Então, como eu trazia esse olhar para mim, era o mesmo olhar que eu trazia para as pessoas com quem eu me relacionava, certo? Então, quando ela trouxe isso, eu trouxe essa busca, né? Fiz essa busca e identifiquei. Então, observa, se você tem medo do julgamento dos outros, qual é o olhar que você traz para as pessoas que você convive, principalmente numa situação de algo que você não tem coragem, certo? Uma pessoa que é mais despojada, uma pessoa que é mais extrovertida, de repente o seu bloqueio é subir no palco e dançar, e você não tem coragem, qual que é o julgamento que você faz de quem está fazendo isso? E sempre buscando além dessa resposta imediata que a sua mente dá, porque essa resposta imediata é uma resposta de defesa e preservação de uma identidade que você está identificada, não exatamente o que está acontecendo embaixo do tapete. Então, observa isso, que isso já vai esclarecer muitas coisas para você sobre esse medo do julgamento que de repente você esteja sentindo. Outra coisa também, essa questão da ansiedade. Então, de repente, você criou assim uma bola de cristal, né, pela ansiedade de estar projetando sempre lá na frente. Então, eu vou numa festa, o que vão dizer do jeito que eu estou vestida, o que vão dizer do comportamento, com quem eu vou. Então, de repente, a sua ansiedade está jogando lá na frente e está te dando uma bola de cristal, no sentido de que você já sabe o que vai acontecer lá na frente. Ao invés de ir passando por cada etapa, experienciando e sentindo como que é realmente, não essa certeza que a ansiedade já trouxe, dessa bola de cristal que você já consegue prever no futuro como que vai ser. Então, nem vou. Então, quantas situações você evita experienciar, passar por isso, porque a tua bola de cristal já disse que você já sabe o que vai acontecer, você já sabe o que as pessoas vão pensar sobre você, você já sabe o que as pessoas vão falar. E nisso você vai se limitando, né? Viver coisas diferentes, você vai se limitando a experienciar, se superar em algumas coisas que você tem certa dificuldade, porque a sua mente já antecipou e já te deu a certeza do que realmente vai acontecer. Então, observa também se de repente não é isso, se quando você imagina algo, uma situação que você vai viver, a sua mente já coloca todo o cenário ali pronto do que vai acontecer, e nisso você já nem passa por isso, porque isso já te paralisou. Outra questão também que é importante observar quando a gente fala, nossa, tô com medo do julgamento. Então, quando você pensa no medo de julgamento, o que você tem medo que digam sobre você? Qual que é essa clareza do que é? O que você tem medo de escutar? O que você tem medo que as pessoas pensem sobre você? Por quê? Porque por trás disso está escondido duas coisas, se você for analisar com mais sinceridade. Eu falo assim que o caminho do autoconhecimento é um caminho que ele exige muita coragem. Porque é uma coragem de você se despir diante de si mesma, né? De você se olhar além dessas máscaras, além dessas proteções que você coloca, aquele papo muito sincero consigo mesma, sabe? Não aquela coisinha assim que você vem, aquela desculpinha que você vem se dando, a historinha que você vem contando há muito tempo. Então, é um processo, o autoconhecimento, de desconstrução. Mas nessa desconstrução, quando a gente vai se desmascarando, nós vamos também nos sentindo mais livres, porque agora não tem que sustentar mais algo que exige um esforço para eu manter uma máscara, sabe? Uma identidade que não é minha, um sentimento que não é real. Então, assim, exige essa coragem de trazer essa franqueza nessa conversa interna, mas também é libertador. E para isso, né, entender assim que quando você está com medo desse julgamento, então qual é o julgamento que você tem medo que façam sobre você?
Ah, tenho medo que pensem que eu não sou incompetente, tenho medo que olhem pra mim e pensem que eu sou uma fracassada, medo que me olhem e falem, nossa, você engordou muito, sei lá o que é teu pensamento, sabe? Mas tem algo aí que você já sabe que é esse medo, desse julgamento, desse rótulo que vão colocar sobre você. Então, observa diante disso qual é a sua capacidade de aceitar as suas imperfeições, sabe? Então, de repente, esse esforço enorme que você está fazendo para vestir um personagem, sabe? Para encenar um personagem que você não é, ou para esconder algo que te desagrada em você, e isso é um esforço muito grande. Então, começa a trabalhar essa aceitação dessa imperfeição que você está com medo do julgamento, porque todos nós temos, então, alguma coisa, alguma característica, um sentimento, algo que nós fazemos que nós não nos orgulhamos tanto. E aí entra esse trabalho de começar a trabalhar a aceitação disso. Aceitação não quer dizer eu gosto disso. Nossa, eu adoro que eu engordei, por exemplo, eu adoro que eu sou tímida. Não é isso, mas aceitar. Eu sou isso, entende? Então eu sou, me dar permissão para ser assim, me dar permissão para me sentir de tal forma, no sentido assim de que é o que é, não quer dizer que vai ser para sempre, não quer dizer que eu não tenha condição de mudar isso, mas é o que eu sou hoje. Então fazer as pazes, igual nós fazemos as pazes no sentido de aceitar as pessoas da família, que é um desafio maior do que pessoas da nossa família. Então não é dizer que eu adoro o jeito que você se comporta, mas eu aceito que você é assim, né? Então assim, esse mesmo trabalho então na sua relação consigo mesmo, de aceitar essas imperfeições que de repente você vem colocado um esforço enorme para esconder, para mascarar, para não se permitir ser vista nesse aspecto. Então começar essa aceitação. E também tem um outro olhar, né, que é o olhar do eu não sou o centro das atenções. Então quando eu entro num ambiente, nossa, as pessoas vão falar isso de mim. Então, de repente, eu tô dando uma importância super elevada pra mim. Poxa, tem outras coisas acontecendo, tem outras pessoas ali envolvidas. Por que as pessoas vão falar do raio de sol, sabe? Então, tem um mundo acontecendo. E no fundo, as pessoas estão muito preocupadas com elas. Não estão tão preocupadas com você quanto você pensa, sabe? Então, de repente, você tá muito centrado de as pessoas vão falar mal de mim, as pessoas vão me julgar, se paralisando nesse julgamento e esquece que as pessoas estão vivendo a própria vida. Sabe? Então, ok, você tem a sua importância para as pessoas com quem você convive, mas as pessoas estão preocupadas com as questões delas, do que é importante com elas também. Elas não estão focadas em você, o mundo não está girando ao seu redor. Então é importante também você sair desse lugar de super importância. Não importa se você é uma pessoa pública, se você é uma celebridade, o que você é. No final das contas, as pessoas ainda estão preocupadas com o umbigo delas também, sabe? Então, de repente você se colocou num lugar assim de pessoa super interessante, super valorizada e começa a expandir. Poxa, quando eu entro num lugar, o que eu tô pensando quando eu entro num lugar, principalmente numa situação em que eu estou vulnerável, sabe? Eu tô preocupada como eu estou me sentindo ou eu estou preocupada como as pessoas estão se sentindo? E vai trazendo essa percepção, sabe? De, poxa, de repente como eu me sinto é como as pessoas se sentem também, como eu me vejo, de repente é como elas se veem também. E se você já chega, então, como eu falei, aquele olhar de fuzilando, analisando, julgando e criticando todo mundo, o seu medo do julgamento é isso. Porque isso é algo que você faz. Você está com medo de que as pessoas estejam fazendo a mesma coisa com você. Então, começa a trabalhar isso, ressignificar a forma como você olha para as pessoas, a forma como você pensa sobre as pessoas. Então, se você tem uma língua solta aí, você tem medo de que as línguas soltas de plantão vão falar a mesma coisa sobre você. Então começa a mudar esse discurso de, poxa, eu tô torcendo para as pessoas, e quando eu não estou torcendo, porque vamos falar a verdade, tem pessoas que é difícil a gente torcer, né? Então quando eu não consigo torcer, pelo menos eu respeito a escolha dessa pessoa de ser desse jeito. Eu respeito que ela é desse jeito, eu respeito essa forma de pensar. Então quando eu começo a respeitar a existência da outra pessoa como ela escolhe ser, eu consigo entender que eu também me dou o direito de ser dessa forma e as pessoas não concordarem com isso. Das pessoas pensarem coisas diferentes do que eu penso, do que eu vejo, do que eu sinto. Ao invés de ficar tentando convencer todo mundo, poxa, eu sou uma pessoa legal. Como você não enxerga que eu sou uma pessoa legal? Eu dou o direito das pessoas acharem que eu sou uma pessoa chata e bem inconveniente.
E tá tudo bem, porque é isso, né? Eu aceito a minha imperfeição, eu aceito como eu sou e eu permito que a pessoa também tenha a visão dela. E nisso a gente vai seguindo, entendeu? Então, assim, é muito da lente que nós usamos para enxergar o mundo. E essa lente, então, nós interpretamos que só existe essa lente também para as pessoas enxergarem o que acontece com a gente, para nos olharem, e aí entra esse medo do julgamento. Então, por isso que eu digo constantemente que é ressignificar a forma como você olha as coisas, a forma como você se olha. Então é uma lente. Quando eu troco essa lente, eu vou olhar as coisas de uma forma diferente. E quantas lentes existem? Quantas possibilidades de enxergar uma mesma situação, de lidar com o mesmo sentimento, de encarar uma relação, quantas possibilidades existem e de repente você congelou aí uma lente única e está levando isso como uma verdade. Então, observa disso. E tem aquela questão também, como eu falei, do julgamento. Quando eu faço julgamento sobre algo, sobre alguém, eu falando, gente, isso é coisa automática. Na hora que a gente vem, a gente já pensou e a gente já fez o julgamento. Então, é uma observação. Poxa, pensei algo que não é muito legal sobre essa pessoa. De que outra forma eu posso pensar? E trazendo esse exercício, poxa, fiz um julgamento que foi meio escroto, né? De onde veio isso, sabe? Que crença que tá por trás desse julgamento? Quais são os preconceitos? Onde que eu tô me limitando quando eu enxergo algo ou alguém dessa forma? E de que outra forma eu posso pensar? O que tem aqui nessa situação ou nessa pessoa que eu não estou enxergando? E começar a expandir a sua mente, a sua percepção, trazer novos olhares, sabe? E se permitir desconstruir essa rigidez dessa lente. Tem até, acho que um ditado, como que é? Acho que é quando João fala de Pedro, eu sei muito mais de João do que de Pedro, né? No sentido assim, de quando alguém tá falando algo sobre alguém, ela tá trazendo o universo, a percepção dela, ela tá trazendo a identificação dela. Então, assim, ela tá dizendo, ela tá te contando sobre essa lente. Olha, eu uso essa lente para enxergar as pessoas, eu uso essa lente. Então, ela está falando sobre ela não está falando sobre a situação em si. Então, ela está trazendo a percepção dela. E a mesma coisa, quando você faz um julgamento sobre alguém, você está trazendo revelações sobre a sua lente. Então, o que a tua lente te diz sobre a sua percepção e o julgamento que você faz de tudo, de todos, de si mesma. E começa a pensar de que forma você pode trazer isso de uma forma mais leve, né? Então, como eu falei do meu caso, de repente seja o que se aplica para você também, nesse sentido de que de repente você é crítica demais consigo mesma, de repente você então acha que as pessoas farão o mesmo com você. E aí entra a proposta da autocompaixão, de eu me olhar de uma forma mais amorosa, de eu acolher os meus erros, de eu acolher as minhas imperfeições, de eu me permitir ser toda torta na vida, de eu me permitir ser vulnerável, de eu me permitir falhar, sabe? Então, esse olhar, que é esse olhar de autocompaixão, no sentido de eu não sou perfeito, mas no final das contas quem é, sabe? Então, não exijo nem de mim e nem do outro. Eu trago essa leveza para mim, mas eu também permito imaginar que as pessoas estão trazendo essa leveza, porque é só imaginar, nunca vou saber o que acontece na mente de alguém, eu não posso controlar a mente de alguém, nem a opinião dessa pessoa sobre mim, né? Então, essa questão também, e entender como se fosse a fórmula do fracasso, peraí. Quando você pensa em fracasso, no sentido assim de algo que pesa, algo que te tira do ideal de onde você quer chegar. Então, vamos dizer assim que a fórmula do fracasso seria essa tentativa de agradar todo mundo, porque nem quando nós estamos tentando ser agradáveis, nós conseguimos fazer isso. Então, nem quando você está dando o máximo que você pode, fazendo o máximo de esforço, tolerando o máximo do que você tem condição, você não vai agradar. Então, por que não soltar isso e trazer essa leveza de que eu vou me permitir ser autêntica, ou seja, ser quem eu tenho condição de ser, sabe? Eu vou trazer o que eu sou e algumas pessoas vão se conectar com isso e outras não. E é assim que nós fazemos as amizades, é assim que nós criamos as nossas relações, a partir das identificações. Então, quando eu não estou sendo autêntica, quando eu não estou permitindo ser o que é trazer para o outro, compartilhar com o outro o que é meu, eu estou dificultando essa conexão, porque algo que alguém não vai gostar em mim é justamente algo
que a outra pessoa vai se conectar, né? Até ontem foi aniversário de um amigo, eu falei, você é meu amigo estranho favorito. E hoje ele me mandou, eu adoro quando você me chama de amigo estranho, porque eu sei que você está reconhecendo que nós somos autênticos, foi o que ele disse. E é isso mesmo, sabe? Eu adoro pessoas estranhas, aquelas pessoas que falam, nossa, isso aqui não se encaixa em nenhum lugar. Porque eu consigo ver o que há de verdadeiro nessa pessoa, eu consigo ver que ela não está fazendo um esforço para pertencer a um padrão, ela não está tentando se encaixar em algo que não é dela. Então, eu sempre entendi isso como um elogio, quando alguém me fala, Laura, você é muito estranha, e eu ouço isso com muita frequência. Então, eu entendo isso como um elogio de, poxa, essa pessoa está entendendo, então, que eu estou trazendo o que eu sou, né? Então, observa esse movimento também, se esse medo do julgamento não é de repente, você entender que o que você é não é bom, que você precisa, então, agir de uma outra forma, que você precisa desenvolver um outro papel para que isso seja mais normal, sabe? Então, essa aceitação e o mesmo respeito que eu trago para mim de falhar, o mesmo respeito de ser como eu sou, de ter os meus gostos, as minhas opiniões, eu dou o respeito do outro também. Então, de repente, eu vou insistir que a preto é a cor mais bonita e você vai dizer que é o vermelho. Então, eu não vou ficar tentando te convencer. Nós vamos trabalhar de dentro dessas diferenças, de tudo bem, para mim é isso, para você é isso. Ok, fechamos aqui, sabe? De o quanto permite, quanto existe de espaço, de respeito dentro de você e quanto você tem clareza do que importa, do que você quer, das suas verdades, para entender isso. Porque o que acontece? As pessoas elas vão ter vontades diferentes da nossa, as pessoas vão ter valores diferentes e o que é importante para uma pessoa não é importante para outra. Vamos fazer assim para um nível externo. A moda, por exemplo, essa blusa eu ganhei de uma amiga, era dela e ela me deu porque ela sabe que eu gosto de coisa confortável, então uma blusa larga e tal, e faz muito tempo que ela me deu essa blusa, deve fazer uns 2, 3 anos e, ó, com a coceira aqui na cabeça, deve ser piolho. E aí ela pegou e falou assim, e ela me deu, e aí eu sempre usei, né, gosto, usei, e aí, o que acontece? Antigamente, quando eu usava essa blusa, eu não sei o que é isso, se é tricô, crochê, sei lá o que é isso, mas vocês conseguem enxergar, né? Quando eu usava essa blusa, as pessoas falavam, essa blusa é de velha, você parece uma velha com essa blusa, ninguém usa isso. E eu, tudo bem, a blusa é minha, eu uso porque é confortável, eu uso porque eu acho ela fresca, eu uso porque ela gosta, enfim, eu tô usando porque faz sentido pra mim. Só que acontece, depois de um tempo, essa blusa não, desculpa, esse negócio aqui que eu não sei o que é, esse tecido, sei lá o que é isso, ele entrou na moda. Então as pessoas começaram a falar, elogiar quando eu saía com a blusa, ou seja, é a mesma blusa que antes, quando ela não estava na moda, ou seja, quando um coletivo não tinha determinado que isso aqui era bonito, as pessoas me olhavam e diziam, você parece uma velha. Aí, esse negócio, esse tecido entrou na moda, e as pessoas começaram a dizer, nossa, que blusa bonita. E o que mudou? Não mudou nada, é a mesma blusa, eu estou usando da mesma forma, só que mudou o que um coletivo, um padrão, tá ditando sobre isso agora é legal, isso aqui é descolado agora, isso aqui já não é nem tanto, isso aqui é bonito, isso aqui é feio. E isso sempre existiu, gente, sempre existiu no formato dos corpos. Antes a mulher gordinha era bonita, depois a mulher magrela, agora a mulher gostosa, a mulher isso. Cabelo enrolado era feio, agora cabelo enrolado é ok. E sobre os comportamentos também, sabe? Sobre como a mulher pode ser, como ela não pode, que ela pode. Então assim, você tem que começar a trabalhar essa relação com você mesma, tipo, o que eu acho ok, o que eu não acho ok, o que é importante pra mim, o que não é importante pra mim. E começa a buscar isso, porque você vai ficar nessa maré de esperar a autorização e a confirmação e a aprovação dos outros, da sociedade, enfim, do mundo. Você tá lascada, isso sim, sabe? Então, é isso. O que eu penso sobre isso, sabe? O que eu penso sobre essa escolha que eu tô fazendo? O que eu penso sobre isso que eu tô fazendo? O que eu penso sobre o que eu sou? O que eu penso sobre o que eu penso? E a partir disso, eu não vou enfiar isso goela abaixo nos outros. A partir disso, eu vou estar em paz com isso. E vou permitir que você pense de uma forma diferente, né? Então, é isso. O julgamento, ele também reflete... Então, é essa diferença dos valores, das opiniões. E é isso, né? Como que você lida com isso? Qual é a sua percepção? Então, esse medo do julgamento dos outros...
na verdade, às vezes ele está mostrando que você não está muito bem resolvida com as suas questões, às vezes você não tem muita clareza da forma como você está se enxergando, se tratando, e isso está vindo como uma oportunidade de você parar e repensar. E algo que eu tenho feito agora, não falar assim, não é nem do medo do julgamento, mas eu tenho essa questão de que eu tenho uma personalidade forte e eu tenho opiniões também fortes. E eu tô me permitindo desconstruir isso também, no sentido até que ponto é legal você ter uma opinião forte, sabe? Até que ponto isso me impede de eu me desconstruir e de ampliar essa lente, de trocar essa lente. Então, é um trabalho que eu tenho feito agora. E muitas vezes quando eu tô conversando com alguém, eles me mandam links e tal, e olha só, eu acho que você deve se interessar por isso. E eu tenho feito um outro movimento de, não quero que você me mande coisas que me interessam, eu quero que mande coisas que são do seu interesse. Porque coisas que são do meu interesse, eu já vou atrás. Eu já entro no YouTube, pesquiso, já compro um livro e leio. Eu quero que você me traga agora coisas do seu universo, sabe? Coisas que eu, por conta própria, eu não vou atrás disso, porque não é do meu interesse. Mas quando você traz, você compartilha o seu mundo comigo, quando você compartilha, olha, isso aqui eu acho muito interessante por isso, eu penso dessa forma por isso, eu me dou a oportunidade de ampliar essa lente, eu me dou a oportunidade de ressignificar as coisas que eu acredito, a forma como eu vejo o mundo, e quanto mais eu amplio isso, mais livre eu sou dentro da minha existência, do meu sentir, da minha relação comigo mesmo, sabe? Então, assim, isso é um movimento que eu tenho feito de eu não quero ter opiniões tão formadas, eu não quero ter uma opinião tão rígida, eu quero me permitir ser maleável e trazer sempre essa, de que outra forma eu posso olhar para isso também, sabe? Então, de repente, seja algo que você pode começar a fazer também, de que, de repente, ter personalidade e uma opinião tão forte esteja me limitando, sabe? Esteja me limitando a ser mais leve, esteja me limitando a troca, esteja me limitando o convívio com outras pessoas, porque eu coloquei essa fachada de que eu penso isso, minha opinião é isso, e enfim, né? De repente, ser neutra traga essa permissão também, essa leveza. E outra coisa também dessa questão do... É muito importante isso, tá, gente? Dessa questão do julgamento, de entender que são importâncias diferentes, que eu falei, pra mim, roupa, moda, essas coisas não são importantes pra mim. Então, a forma como eu me visto é sempre priorizando o meu conforto, a minha praticidade. Se você abrir meu guarda-roupa, você vai achar que entraram na minha casa e me roubaram. Mas para outras pessoas isso é importante, porque é a forma dela se expressar, é a forma dela se sentir bonita, é a forma, enfim, é o interesse dela. E tá tudo bem, sabe? Sair desse certo e errado, bom, ruim, isso é melhor que isso, e dar autorização. Então, o julgamento, esse não julgamento, né, essa permissão das diferenças, ele traz essa leveza de quando a gente pensa como as pessoas estão me vendo, sabe? E olhar para isso de quais são as nossas diferenças aqui, e entender que as diferenças elas acrescentam, as diferenças elas contribuem. Então, dá permissão do outro pensar o que quer de você, sem que isso te afete, contanto que você tenha clareza do que é importante para você. Até quando eu decidi, né, abrir a caixinha perguntando qual é a dificuldade que as pessoas têm na relação com elas mesmas, aí elas mandaram várias coisas, né, daí eu falei, vou fazer uma live cada dia respondendo, que é o que eu tô fazendo agora. E aí eu lembrei que tem uma amiga que ela fez, a Michelle, ela fez uma sequência de lives, né. E aí eu falei, Mi, tô querendo fazer uma sequência de lives igual você fez recentemente, como que foi pra você? E ela pegou e falou, olha, isso foi bom, isso não foi, isso foi pesado, isso não foi. E um dos pontos que ela falou ainda, ela falou assim, eu fazia à noite quando chegava do trabalho. Eu falei, bom, então ela fazia à noite, quando chegava do trabalho ela já estava cansada, foi o que ela falou. Eu falei, então eu vou fazer no horário que é bom pra mim. Eu pensei, que horas é bom pra mim? Eu pensei, bom, de manhã eu gosto de acordar, trabalho cedinho, gosto de caminhar, e vou fazer depois. Então eu trouxe dentro da minha realidade. A minha realidade é essa, vai ficar bom pra mim 9h30, para algumas pessoas não vão ficar, então fica gravado, quem quiser assistir depois. Então assim, fazer esses acordos, esses ajustes, sabe, do que é bom pra um não é necessariamente bom pro outro, e como pode adaptar. Isso também é na forma de pensar, na forma de se enxergar, né? E também essa questão da leveza. Então, o julgamento vem muito dessa cobrança, dessa rigidez de que eu não posso falhar, eu tenho que ser perfeito, tem que dar certo.
E se eu começar a trazer um pouco de leveza, de o que acontece, sabe, se eu não for tão perfeito? O que acontece se do meio da live me der um piriri, eu precisar ir no banheiro, o que eu vou ter que fazer? Se eu estiver andando e eu tropeçar, se chegar na hora eu der um branco? O que acontece diante do imprevisto, o que acontece diante das falhas? Que olhar que eu trago para isso? Não, as coisas têm que acontecer como eu planejei, as coisas têm que ser assim, sabe assim? Então, qual é a permissão que você dá, que você se dá para as coisas saírem do controle e não saírem conforme o planejado, sabe? Você consegue olhar para isso de, cara, que é uma história para contar, cara, que tem um aprendizado, ou é, meu Deus, eu fracassei, eu sou péssima, as pessoas vão achar que eu sou horrível, sabe assim? Então, se permitir essa leveza de rir dos erros, de rir do imprevisto. E acho que eu estava conversando com a minha irmã esse tempo atrás, né, que quando a gente para pensar numa viagem que é planejada, as histórias que a gente volta contando, as histórias que a gente conta para os outros de uma viagem, as histórias que a gente mais gosta de contar, são os imprevistos. É o que deu errado e a gente contornou, é o medo que a gente passou e a gente resolveu. Não é isso, é isso que a gente leva, que transforma em história. E não é aquela viagem que, poxa, eu cheguei, tava tudo deu certo, foi super, sabe assim, deu super certo tudo. O que você conta? O lugar é bonito. O lugar é bonito, você conta do lugar. Você não conta da sua experiência, do que você vivenciou, do que a gente sentiu. Não, você se limita à descrição do que é e não do que você viveu ali. Então, os imprevistos, as falhas, os erros, tem disso, de que se tornam histórias para contar. Quando você entende isso com um olhar de leveza, e não como falhas e defeitos que você vai ficar se martirizando depois. Então, entender, gente, que essa questão do julgamento, ele entra assim como uma escolha, essa batalha interna de eu vou ficar me punindo, vou trazer essa rigidez de que o mundo está contra mim, o mundo está me condenando, e como eu falei, eu sou o centro das atenções, ou eu vou ressignificar a forma como eu enxergo o mundo e entender que é dessa perspectiva que eu vou me adaptar aqui, né? E também tem essa questão, assim, de que essa questão da crítica, né? Principalmente no trabalho, vamos falar assim no trabalho, que quando a gente tem medo dessa crítica, é entender que quem está criticando, se você observar, as pessoas que criticam, principalmente quando a pessoa está tentando dar o melhor, ou seja, quando ela está tentando aprender um idioma, quando ela está tentando fazer algo novo, uma transição, um novo projeto na carreira dela, quando ela está querendo estudar algo que vai acrescentar. Então, assim, as pessoas que estão criticando esse movimento, é igual quando a pessoa quer mudar os hábitos alimentares, né, e recebe muita crítica. Geralmente, se você observar, pega aí no teu caso, são pessoas que não estão fazendo nada. Por quê? Porque a pessoa que ela tá nesse movimento de desconstrução, de ressignificar, de se tornar uma pessoa melhor, de crescer, de melhorar, ela sabe o esforço que exige, ela sabe que você vai cometer erros, ela sabe a sua vulnerabilidade, ela sabe a dificuldade que é fazer esse movimento. Então é muito difícil quem está nesse movimento de crescimento, de evolução, de mudança, olhar para outra pessoa que está começando, outra pessoa que está falhando e pensar, poxa, que pessoa fracassada, poxa, olha o erro, que gafe, olha só que horrível que essa pessoa está fazendo. Geralmente essa pessoa não faz isso, porque ela está nesse movimento, ela passou por isso, ela já esteve nesse papel e ela sabe que estar nesse papel de erro, de falha, é necessário para você chegar onde você quer, seja lá onde você quer chegar, sabe? Então a crítica, ela vem de quem é morno, de quem não está fazendo nada. E quem está fazendo algo para se trabalhar, o autoconhecimento é isso. Quando a gente começa o trabalho de autoconhecimento, geralmente a gente não recebe o apoio das pessoas que estão à nossa volta. Muito pelo contrário, nós viramos chacota, nós sofremos bullying, né? Então, assim, esse processo de tentar se melhorar em qualquer aspecto que seja, eu vou mudar a minha alimentação, que nem eu falei, vou deixar de beber refrigerante e cerveja, vou tomar só sucos. Então, é muito difícil que você vai receber o apoio das pessoas dizendo, nossa, que legal que você está investindo na sua saúde, que você está mudando os seus hábitos alimentares. Não é isso que acontece. As pessoas, elas criticam no sentido de isso está incomodando, porque está acontecendo um movimento ali que eu não venho fazendo, que de repente eu deveria estar fazendo a mesma coisa. Ou essa pessoa teve a força de vontade de dizer não para cerveja, para refrigerante e tudo mais, e tá cuidando melhor da saúde dela e eu não estou, então isso me incomoda. Então, quando existe esse movimento, as pessoas, elas fazem o quê? Vira bullying, vira chacota e tal, né?
Então, entender isso, gente, o medo do julgamento, a crítica, ela vem de quem não está fazendo nada. Porque quem não está fazendo nada não incomoda. E não sabe o que você está passando. Não sabe o esforço imenso. Não sabe reconhecer e valorizar o esforço que você está fazendo para a sua mudança. Não sabe reconhecer e valorizar o medo que você está enfrentando nos desafios que você está se propondo no seu crescimento. Então, o julgamento, o medo da crítica, ela vem disso, de pessoas que não estão fazendo nada, estão confortáveis dentro da bolha de proteção, porque enquanto eu estou numa zona de conforto, enquanto eu estou me protegendo, enquanto eu estou sendo morna e anulando a minha existência, eu estou segura, eu estou protegida de erros, de falhas, de julgamentos. Então, aqui é um lugar seguro para mim. Diante desse lugar seguro, que não me permite trazer minha vulnerabilidade, as minhas falhas, eu me sinto segura para criticar os outros, porque eu não estou fazendo nada, não tem por que eu ser criticada diante dessa estagnação. Então, a pessoa que está se propondo a melhorar, a se desconstruir, a crescer dentro do que ela se propõe, ela vai receber crítica por isso, certo? Porque incomoda. Então, traga esse acolhimento de que, poxa, eu não vou me expor numa live, porque tem pessoas que vão olhar e falar, nossa, que idiota essa Laura, ela nem sabe o que ela tá fazendo, sabe? Ou eu vou lá e vou trazer esse compartilhar e, poxa, pode ser que uma pessoa se identifique com o que eu tô falando, pode ser que uma pessoa encontre alívio, ou consiga se modificar, ou trazer mais leveza, mais fluidez para a vida dela a partir do que eu estou compartilhando. Então, são dois olhares de uma mesma perspectiva. Qual olhar que você escolhe? É uma escolha, sabe? E, poxa, eu não consigo trazer esse olhar ainda, Laura. Tudo bem, você não nasceu assim, nós não nascemos aprendendo isso. Então, nós começamos a tentar aprender. Eu ainda não sei olhar para as pessoas e desejar que elas sejam bem-sucedidas, sabe? Quando eu tô lá assistindo uma palestra, assistindo uma live, eu fico corrigindo quando a pessoa fala errado, eu fico observando os trejeitos dela, eu fico discordando de tudo que ela fala ou pensando, nossa, isso eu já sabia. Pode ser que eu seja assim hoje, mas eu não quero mais ser isso. Isso é uma escolha. É uma escolha. Então, a partir do momento que você escolhe, é isso. Poxa, me peguei pensando isso. Algo que eu fazia no começo era... por exemplo, se eu tive inveja de alguém, né? As pessoas têm dificuldade de admitir, poxa, eu tenho inveja sim, até hoje, eu tenho inveja, e de repente você tem também, mas não quer admitir, mas daí é uma escolha tua. Então, quando eu senti inveja de alguém, na hora que eu me percebia, poxa, eu tô com inveja, eu dizia, sinto muito, me perdoa, te amo, eu sou grato, ou eu dizia... eu pego de volta pra mim a minha inveja, te libero disso. Então, assim, foi um comando que eu achei no começo. Hoje eu não faço mais isso, mas era um comando de eu tornar esse processo do que eu estou emitindo, da forma como eu estou enxergando o outro, consciente. Então, era uma forma de me puxar dizendo, Laura, poxa, você está sendo invejosa aqui, isso não é legal pra você, isso não é legal pra pessoa que está recebendo isso. E não dizendo, poxa, Laura, você é invejosa, que feio, que horror que você é isso, você não devia ser. Então, era um alerta consciente de, Laura, você está sentindo inveja nessa situação. E isso chega até a pessoa, e eu não quero que a pessoa seja afetada por algo que é uma limitação minha. Então, era uma forma que é um mecanismo que eu encontrei de recolher algo que não é muito legal e que eu estou emanando para a pessoa, sabe? Então, assim, é esse consciência do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo. E aí, trazer esse olhar, que nem eu falei, o que está por trás disso? Quando eu estou com inveja de alguém... eu estou entendendo que essa pessoa tem condições e eu não. O que eu estou enxergando aqui? Cada caso é um caso. Então, trazer esse olhar, poxa, ok, estou com inveja, por que eu estou com inveja? Eu entendo que ela é melhor que eu entendo que ela tem mais benefícios que eu. E ir desconstruindo, porque não é assim, nós temos condições iguais, sabe? Mas é o esforço que cada um colocou para ser como é, para estar onde está, sabe? Então, por isso que eu falo, exige coragem. O processo do autoconhecimento exige coragem de você se libertar das prisões limitantes que você tem, desses olhares que julgam, que condenam. E que nem eu falei, isso é automático, gente, é automático. Eu até hoje, eu olho alguém e já emiti um julgamento, sabe? Eu já pensei. Mas a partir do momento que eu pensei, eu recolho. Por que eu penso isso? Sabe? De que outra forma mais amorosa ou com mais respeito? Porque tem pessoas que eu não consigo amar mesmo. Eu, Laura, não consigo amar todo mundo. Não consigo achar legal tudo que as pessoas fazem. Não consigo concordar. Ok, não consigo e não sei se um dia eu vou conseguir. Não é a minha meta também. Mas a minha meta como construção de uma pessoa melhor eu quero dar o direito das pessoas serem diferentes. Eu quero dar o direito das pessoas serem como eu não concordo. Eu quero dar o direito das pessoas existirem e habitarem, né, a existência delas como elas acham melhor. Então, hoje eu, Laura, trabalho o respeito. Então,
eu vou permitir que essa pessoa seja como ela é. Respeitar, não quer dizer que eu concorde, não quer dizer que eu aceite, quer dizer que eu respeito, eu dou o direito dela ser como ela é, entende? Então, o medo do julgamento, ele tem várias implicações, e muito, então, gente, trazendo assim pra vocês, é a sua percepção sobre os outros. O medo do julgamento, então, é a sua lente, a forma como você tá enxergando os outros, como você tá enxergando o mundo, e você tá com medo das pessoas estarem te enxergando da mesma forma. Então, quando eu entro no... Eu respeito que as pessoas sejam diferentes de mim, que elas não concordam comigo, eu trago essa leveza pra minha existência. Então, gente, a reflexão que eu quero trazer pro medo do não julgamento é como você enxerga as pessoas, como você enxerga o erro, como você enxerga a vulnerabilidade, como você enxerga tudo o que acontece ao seu redor. E observa se não é dessa forma que você está com medo de ser vista, certo, gente? Então, o compartilhar que eu queria trazer com vocês hoje era disso. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se tiver, fica à vontade para mandar aqui. E vou pedir para vocês compartilharem também, eu vou deixar salvo ali no IGTV, para vocês compartilharem com pessoas que vocês sentem que se aprisionam, que se limitam, que acabam não vivendo coisas que elas poderiam estar vivendo com medo do julgamento de outras pessoas, porque isso sim aprisiona, isso sim é o reflexo de uma vida não vivida e limitante, enfim. O que nós temos, senão as nossas experiências, o nosso viver, do que traz arrependimento lá na frente, senão as coisas que nós não nos autorizamos e não nos permitimos passar, senão essa autorização de viver uma vida dentro do que eu acho certo, dentro do que eu escolho, e me permitir os fracassos, os erros, tudo mais. Então, vou pedir para vocês compartilharem com quem vocês sentem que está se bloqueando nessa permissão para viver a vida que vai ser o ideal para ela. Certo, gente? Muito obrigada e um ótimo dia para vocês.